Oi pessoal, para esse vídeo a gente quer simplesmente tentar calcular algumas integrais, tá bom? E bom, a primeira delas que eu selecionei aqui seria tentar calcular a integral de 2t que multiplica cosseno de t ao quadrado com respeito a t. Então de cara, assim, se a gente já aprendeu um pouquinho de integração e algumas integrais elementares, é claro que essa não é uma coisa tão elementar assim para quem está começando a aprender sobre integrais. Veja que aqui a gente tem algumas complicações, né? Por exemplo, o produto aqui no seu integrando é uma complicação. Por quê? Porque em geral a integral do produto não é o produto das integrais. Esse é um erro que quando você está começando às vezes você comete. Da mesma forma que a derivada do produto não é o produto das derivadas, aqui infelizmente para você, talvez, né, não é o produto das integrais. Outra coisa que acontece é que você tem aqui uma composta, né, cosseno de t ao quadrado. Então, às vezes, isso também pode causar uma confusão. Não fossem esses fatos, seria fácil, porque provavelmente nessa altura a gente já sabe integrar 2t, a gente já sabe integrar cosseno e a gente já sabe integrar t ao quadrado. Mas agora as coisas estão meio misturadas, o que dificulta um pouco. Para a gente se livrar desse produto, e já quero lembrar, já quero adiantar, na verdade, muitos problemas sobre integrações, assim, integrais mais difíceis envolvem produtos ou quocientes, né? Que, assim, o inverso do produto. Para a gente fazer então esse produto, eu quero tentar lembrar de uma regra de derivação. É claro que as coisas aqui estão conectadas, né? Então, de uma regra de derivação, onde vai aparecer um produto. E é uma regra famosa, né? É a regra mais importante. Se a gente chegar um pouquinho para cá, eu já escrevi a regra da cadeia. A regra da cadeia nos promove aí uma forma para derivar a composição de duas funções deriváveis, né? Então eu escrevi, seja f grande uma primitiva de f pequena no intervalo AB e seja g de x uma função cuja imagem esteja por aqui e derivável. Então, de tal forma que a composta f de g de x esteja bem posta. Quando a gente deriva essa composta, a regra da cadeia nos diz que eu derivo a de fora, eu derivo a f grande, que me dá f pequeno. Aplico na mais interna e multiplico pela derivada da interna. Aqui então a gente tem um produto e uma composta. Claro que se a gente fizer o processo inverso, o processo contrário, a gente também teria aqui então, quando a gente integra, se eu integrar f de g de x vezes uma derivada, é claro que isso vai ter que dar a outra parte, mais uma constante arbitrária de integração. Então, o que a gente está procurando? Olha, a gente está procurando integrantes desse tipo. Veja que aqui tem um produto, que é aquela parte que às vezes vai ser meio indigesta para você integrar. E esse produto não é um produto qualquer nesse caso, né? Ele está meio conectado. Esse produto é o produto da derivada de uma função que já apareceu aqui em algum momento no seu integrante. Então você tem que ter alguma função ali no meio do integrante multiplicada pela sua derivada. Conecta que isso daqui é exatamente o que aparece aqui. Veja quem é que está fazendo o papel aqui da sua f de g e quem é g'. Ora, você tem cosseno de t ao quadrado e 2t multiplicando aqui fora. Então o seu 2t é exatamente a derivada da função que está aqui dentro. Então isso daqui se encaixa exatamente em f de g, e aqui você teria o seu g' multiplicando dt. Então, para esse problema específico, a sua função f seria cosseno. Desculpe, deixa eu escrever aqui. A sua função f de y seria cosseno de y, e a sua função g de t será t ao quadrado. Quando você fizer a composição, transformar y em g, você vai ter exatamente isso. E o que você tem que saber para resolver esse problema? Você tem que saber simplesmente uma primitiva da f pequena. Uma primitiva da f pequena que vai ser f grande. Bom, uma primitiva do cosseno, a gente já sabe. Então, basicamente, o resultado dessa integral, se eu for colocar na forma aqui a primitiva, né? Mais um k. Essa f grande é a primitiva do cosseno. E essa a gente já sabe que é o seno, né? Então, nesse caso, vai ficar o seno. Seno de g, veja, que g de t é t ao quadrado, mais uma constante. Claro que você pode tirar a prova, né? Quer dizer, como é que você tira a prova de uma integral assim? Se você souber derivar, você pega e deriva isso e vê se não dá o integrando de lá. E é claro que vai dar, né? Aqui é moleza de ver, quando você deriva é fácil.
Então, basicamente, o método da substituição, que é o que a gente quer abordar, seria uma situação inversa à regra da cadeia, né? Quando você vai derivando pela regra da cadeia, a derivada da de dentro aparece multiplicando. Quando você vai integrando, a gente quer agora que esse produto vá ficando mais enxuto. Nem sempre você vai fazer essa análise toda e tudo dessa forma. A gente chama método da substituição porque a gente vai fazer uma substituição de variáveis. E os integrandos nem sempre estão tão certinhos assim como esse meu primeiro exemplo. Então eu vou resolver esse exemplo agora de uma forma, ou da forma com que a gente vai realmente trabalhar. O que eu vou observar? Primeiro, eu observo, poxa, tem aqui um t ao quadrado e a derivada dele, que é 2t, está aparecendo multiplicando. Quando eu consigo observar isso, eu vou substituir esse t ao quadrado por uma nova variável. Essa variável comumente eu chamo de u, mas pode ser qualquer outra letra. Então eu vou colocar u igual a t ao quadrado. Essa vai ser minha nova variável u. E ao invés de eu integrar em dt com respeito à variável t, eu vou querer integrar com respeito a u. Então sempre que eu faço a substituição, eu vou calcular a diferencial da nova variável. Eu vou calcular o meu du. Então quem é que vai ser o du? Ora, se eu aplico uma diferencial dos dois lados, né? Aqui vai ser du, aqui vai ser a derivada dessa função vezes dt. Então vai ficar exatamente 2t dt. E agora você nota que a substituição vai dar uma coisa boa. Da mesma forma que a regra da cadeia te aumenta com produtos, a substituição aqui vai absorver alguns fatores. Veja que esse vai ser a integral. Esse 2t dt é exatamente du. E o cosseno de t ao quadrado é exatamente cosseno de u. Então isso se reduz a um cosseno de u du, que é uma coisa simples para você fazer. Veja que aqui você tinha um produto, uma coisa mais espinhosa, agora você está com uma expressão bem mais simples, tá? Observa que esse du absorveu esse dt com esse 2t aqui, 2t dt. Então, esse é o nosso intuito quando a gente faz substituições de variáveis, simplesmente reescrever de uma forma mais simples. Nota que eu não fiz exatamente ainda a minha integral. Eu não passei pelo processo de integrar a função. Eu apenas reescrevi com a ajuda de uma nova variável para que o integrando ficasse mais simples. E assim, com a integral de u du, agora eu vou de cosseno de u du, eu vou integrar cosseno de u du, e essa aqui simplesmente é elementar, porque é o seno de u, mais uma constante. Agora eu passei pelo processo de integração e, para eu terminar, eu vou voltar ao meu problema com a variável original, que é a variável t, né? Eu não posso deixar isso daqui com a variável u. Eu já sei que u é t ao quadrado, então eu simplesmente substituo seno de t ao quadrado mais k, a mesma resposta. É isso basicamente que a gente faz, então. Tem que pegar, escolher uma nova variável, exatamente aquela função cuja derivada está por ali multiplicando. Eventualmente, um último detalhe para a gente terminar esse exemplo é o detalhe seguinte. Às vezes a gente vai querer então calcular o seguinte integrando aqui. A seguinte integral, perdão. Veja. Integral de t, cosseno de t ao quadrado dt. E agora você já se depara com a primeira dificuldade. Você fala, poxa, eu aprendi que eu posso tentar reconhecer uma função cuja derivada está aparecendo aqui multiplicando, mas a função t ao quadrado tem derivada 2t, e agora apareceu só o t. E eu quero te dizer, olha, uma constante que apareça multiplicando ou dividindo, ela não faz falta, nunca. Em primeiro lugar, o que você poderia já fazer de cara é multiplicar por 2 e dividir por 2. E aí já ficou a mesma integral de antes. Mas nem sempre você vai reconhecer isso tão rápido. Então, eu quero fazer do método, da forma, aliás, que você vai fazer mais vezes. Mesmo que você reconheça aqui, veja, que você tem a derivada a menos de uma constante, porque a derivada seria 2t, e o 2 não está aparecendo, mas está aparecendo t. Então você vai fazer a mesma substituição. Chama u de t ao quadrado, faz a diferencial, olha no seu integrando, você vê que o 2 não está aparecendo, divida tudo por 2. Então vai ficar 1/2 da diferencial du igual a t dt. Quando você chegar nisso, você tem exatamente o que está aparecendo aqui no seu integrando, multiplicando. Então, dessa forma, se a gente fizer essa substituição, eu vou colocar a minha integral do cosseno de t ao quadrado, vai virar cosseno de u. E ao invés de t vezes dt, nota, ao invés dessa parte, eu vou escrever 1/2 de du. Então eu vou escrever 1/2 de du. E a integral segue como antes.
E aqui a única diferença é que vai ficar 1/2 do seno de t ao quadrado mais uma determinada constante. Então, para a gente finalizar, a gente vai procurar no meio do integrando que tem um produto, alguma função cuja derivada apareça multiplicando a menos de uma constante. E aí tentar fazer essa substituição. Tá bom? Vamos resolver mais 2 exemplos para ilustrar a técnica. Então, o próximo exemplo que eu escolhi é essa integral indefinida aqui. A integral de 1 sobre z, log de z, dz. E a gente já sabe, a gente vai procurar então uma função cuja derivada apareça multiplicando a menos de uma constante. Aí você vai olhar para cá e provavelmente, numa primeira olhada, você vai falar, professor, mas aqui complicou, porque não tem nada que apareça multiplicando, só tem um 1. E eu digo, vamos olhar isso com calma. Veja que se você prefere dar uma olhada na função um pouquinho mais complicada, que é claro que é o log aqui, se você escolher o seu u como log de z, a derivada do log é exatamente 1 sobre z. E 1 sobre z aparece multiplicando. Então, quando o z está dividindo, a gente pode interpretar que o 1 sobre z, ao invés de z, está multiplicando. Então, eu vou fazer essa substituição aqui. Ó. Eu vou chamar t do log de z, de log de z. E quando eu diferenciar, isso vai dar dt. Agora eu tenho aqui a derivada da função, que é 1 sobre z, vezes a diferencial dz. Nota que, de novo, o meu dt absorve um determinado fator aqui, ó, né, com o dz. E vai tornar isso daqui bem mais simples. Veja, eu tenho então a integral. Ao invés de 1 sobre z dz, eu vou escrever dt. E ao invés de log de z, eu escrevo t. Essa integral é elementar, a gente já sabe que é uma integral logarítmica. E isso daqui dá o quê? O log do módulo de t mais uma constante. Só que o t é exatamente o log de z. Então, voltando para a variável original, isso é o log do módulo do log de z mais uma constante. E essa é a resposta final do problema. Mais um exemplo aqui. A gente selecionou alguma coisa que envolve raiz, tá? E é muito parecido com o que eu acabei de fazer do próprio cosseno. Você pode notar que aqui dentro, aqui o radicando, é uma função cuja derivada aparece multiplicando fora. A menos de uma constante, que é o 2, né? De novo. Então, basicamente, eu vou chamar o radicando todo uma função aqui. Veja, eu vou chamar v, uma nova variável, né? O método é a substituição de variáveis. Então, a gente está substituindo 1 menos y². E eu posso calcular quem é dv. Veja, dv é a derivada disso, dy. Então, é menos 2y dy. Se você compara aqui e lá, você não tem menos 2y dy, você tem y dy. Então, uma coisa que você pode fazer é dividir por menos 2. E aí você vai ficar com menos 1/2 de dv igual a y dy. Veja que o seu y dy tem que ser substituído por menos 1/2 de dv. E aí, eu já vou colocar aqui o menos 1/2 fora. Menos 1/2 dv é y dy. Faltou a raiz de 1 menos y2 é a raiz de v. E aí, bom, para resolver essa da raiz, a minha sugestão é que você passe para uma potência. Para você que está começando, se você já está mais habituado, já faça direto. E note que é a integral de uma potência. Então, você vai somar 1 a esse expoente e dividir pelo novo expoente. Então, é menos 1/2, v elevado a 3/2, dividido por 3/2 mais k. Correto? Beleza, então vou passar para cá ainda, para a gente terminar. Isso aqui é menos 1/2. Ao invés de dividir por 3/2, eu vou multiplicar por 2/3. E v elevado a 3/2, eu já vou voltar para a minha variável original, que é y, né? É 1 menos y² elevado a 3/2. Mais uma constante arbitrária de integração. Daí, bom, você ajeita, corta aqui essas constantes. É menos 1/3. E se você quiser escrever isso uma outra forma, isso é a raiz quadrada, perdão, a raiz quadrada de 1 menos y² elevado ao cubo mais uma constante. Essa aqui então é a resposta, ou seja, se você derivar isso daqui, você obtém exatamente aquele integrando de lá, tá bom? Com esses exemplos introdutórios, eu espero que você já consiga fazer alguns dos exercícios aí, tá bom?
Eu espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até a próxima.